Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 30, sob o título O Brasil Contemporâneo, parte 2, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página número 230. Pessoal, na semana passada nós vimos os primeiros presidentes do período mais recente de nossa história, chamado de Nova República, que teve início em 1985, com o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização do Brasil. Várias garantias individuais e coletivas foram reconquistadas pelo povo, a Constituição Cidadã de 88 foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, e aqui estamos, depois de termos passado na semana passada pelo governo de José Sarney, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Hoje eu apresento para vocês os governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. Vamos começar então? Fernando Henrique Cardoso, o FHC, era sociólogo e professor, entrou para o mundo da política pelo PSDB de São Paulo, foi eleito senador da República e quando ocupava o Senado, foi convidado pelo então presidente Itamar Franco para assumir o Ministério da Fazenda, ou da Economia, como vocês queiram, como hoje ele é chamado. Fernando Henrique Cardoso organizou uma equipe econômica e lançou em julho de 1994 o Plano Real. Criou uma moeda nova, o real, que está em vigor até hoje, controlou a inflação e trouxe a tão sonhada estabilidade econômica para a economia e o povo brasileiro. O Plano Real foi um sucesso tão retumbante que Fernando Henrique, que era ministro, sagrou-se presidente eleito 3 meses depois do plano. O plano foi lançado em julho de 94, nas eleições de outubro, Fernando Henrique terminou indo ao segundo turno e venceu Lula no segundo turno, sagrando-se presidente e assumindo a presidência em 1º de janeiro de 1995. Contrariou os mais pessimistas e manteve o controle da inflação, porque os pessimistas achavam que ele iria se perder e que a economia voltaria a estar em crise e que a inflação voltaria a ser alta. Ele manteve o controle da inflação, manteve a estabilidade da moeda, introduziu práticas neoliberais no Brasil, como a abertura à entrada de produtos estrangeiros. É aí que surgem as lojas de importados no Brasil. Fernando Henrique também adotou a política do Estado mínimo, cortando gastos em áreas sociais e principalmente a privatização de empresas estatais. Fernando Henrique privatizou a Companhia Vale do Rio Doce, privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, o Sistema Telebrás. Professor, me explique em que consiste o processo de privatizar. Privatizar é pegar empresas estatais, empresas públicas e vender para empresários, entregar para a iniciativa privada. É um dos auges do processo neoliberal. E Fernando Henrique foi realmente quem introduziu o processo neoliberal no Brasil. O neoliberalismo, que é um sistema econômico muito utilizado no mundo nas últimas décadas e trazido para o Brasil nos anos 90. Fernando Henrique, que criou também os primeiros programas assistencialistas para as camadas populares, o Bolsa Escola e o Auxílio Gás, dando uma quantia em dinheiro mensalmente para as famílias que tinham crianças na escola e um auxílio para as famílias comprarem gás de cozinha para auxiliar em casa com a renda. Fernando Henrique, que teve em seu governo também a ação do MST, o Movimento dos Sem Terras. Agricultores rurais sem terra organizaram um movimento de ocupações de propriedades. Durante todo o governo de Fernando Henrique eram várias as ações de ocupações do Movimento dos Sem Terra. A Globo até tratou dessa temática numa novela chamada O Rei do Gado, porque nos anos 90 era o que mais acontecia na mídia, nos jornais, na TV, nos telejornais, na internet, era a questão dos movimentos sem terra, a ocupação de fazendas por camponeses, que simplesmente chegavam e invadiam essas fazendas. Fernando Henrique então tinha que acionar a justiça, as Forças Armadas, para desocupar e expulsar o movimento do sem terra dessas áreas. Bom lembrar também que no governo do Fernando Henrique, ele aprovou em 1997 a emenda da reeleição. E em 98, quando estava finalizando seu mandato, pôde se candidatar a um novo mandato e foi reeleito em 98 para mais 4 anos. Fernando Henrique foi o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Portanto, governou durante 8 anos. Posteriormente, o Lula também foi reeleito e governou 8 anos. E a Dilma também foi reeleita, mas governou apenas 6 anos porque sofreu o processo de impeachment. Por fim, Fernando Henrique reorganizou o SUS através do Sistema Único de Saúde, que a gente fala tanto hoje da vacina, né?
através do seu ministro da Saúde, José Serra. José Serra foi quem criou os programas de saúde na família, nos bairros, e criou os medicamentos genéricos. Fernando Henrique também vivenciou no final do seu governo uma crise energética, os apagões. Eram muito comuns nas maiores cidades do Brasil, blackouts, faltar energia durante horas diárias. Isso terminou prejudicando o seu governo, no finzinho. Ele indicou para a sua sucessão o seu ministro da Saúde, José Serra, mas ele foi vencido por Lula nas eleições de 2002. Lula assumiu, criou os programas de combate à pobreza, o Fome Zero e o Bolsa Família, criou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, construindo obras por todo o país. Também no governo do Lula estourou o escândalo político do mensalão, que era um pagamento de propina a parlamentares para aprovar os projetos do governo. E Lula promoveu a expansão do ensino técnico e do ensino superior, com a criação de novas universidades, institutos federais e a ampliação dos que já existiam. Em 2010, Lula lançou Dilma Rousseff como sua candidata e Dilma terminou vencendo a eleição. Dilma foi quem deu seguimento ao programa de obras com o PAC 2, criou o programa Minha Casa Minha Vida, com a construção de casas populares. Dilma criou em 2002 a Comissão Verificadora da Verdade, para analisar os excessos cometidos durante a ditadura militar. E em 2003 criou também a Lei da Delação Premiada, onde criminosos podem delatar comparsas em troca da redução de sua pena. É também no governo da Dilma que eclodiu a Lava Jato, o maior escândalo de corrupção da história desse país, e Dilma terminou sofrendo um processo de impeachment. Tal qual Fernando Collor em 1992, em 2016 Dilma perdeu o cargo após ter seu processo de impeachment aprovado na Câmara de Deputados Federal e no Senado. Quem assumiu a partir de meados de 2016 foi o seu vice, Michel Temer, que concluiu o mandato em 2018, sendo sucedido por Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. Forte abraço e até a próxima.